Imagine ser chamado por Deus, ainda jovem, com uma missão gigantesca: alertar uma nação inteira sobre as consequências de seus pecados. Agora, imagine que essa mesma nação zombasse de você, te perseguisse, te chamasse de mentiroso e ainda tentasse te matar. Essa foi a vida de Jeremias, o profeta conhecido como o profeta chorão, mas que na verdade foi um dos homens mais corajosos e perseverantes de toda a Bíblia. Hoje, você vai entender por que a história de Jeremias não é apenas um relato antigo, mas um verdadeiro manual de fé, coragem e esperança, principalmente para quem está enfrentando momentos de rejeição, solidão e crise espiritual. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o que Deus vai falar com você hoje pode mudar totalmente a sua caminhada de fé. Tudo começou quando Jeremias ainda era apenas um jovem comum, sem grandes títulos, sem grandes experiências, quando de repente a voz de Deus o chamou. Antes de formá-lo no ventre, "Eu te escolhi, antes de você nascer, eu te separei e te designei profeta às nações." Jeremias ficou assustado. Respondeu a Deus dizendo que era jovem demais, que não sabia falar, que tinha medo. Mas Deus, como sempre, não olha para limitações humanas, Ele olha para propósito. E aqui já fica a primeira grande lição. Quando Deus te chama, Ele também te capacita. Talvez você hoje esteja se sentindo pequeno, despreparado, mas Deus vê em você um profeta, um líder, uma voz capaz de transformar realidades. Mas ser profeta não era um caminho de aplausos e reconhecimento. Pelo contrário, Jeremias foi duramente rejeitado. As pessoas riam dele, zombavam das mensagens, o chamavam de mensageiro do caos. Disseram que ele só trazia desgraça. E sabe o que é pior? Ele era odiado exatamente por estar falando a verdade que Deus mandava. Jeremias chegou ao ponto de desejar nunca ter nascido. Tamanha era a sua dor emocional. Ele enfrentou prisões, ameaças, foi jogado num poço e mesmo assim permaneceu obediente ao chamado. Que lição poderosa para nós hoje. Muitas vezes, ser fiel a Deus vai significar ser mal interpretado e reatado, até pelos mais próximos. Mas Jeremias nos ensina: é melhor sofrer falando a verdade do que viver uma mentira só para agradar os outros. Em vários momentos, Jeremias abriu o coração para Deus, confessou sua dor, sua vontade de parar. Ele disse: "Já não mencionarei o nome do Senhor, não falarei mais em seu nome." Mas logo depois, completou: "Mas a sua palavra ardia no meu coração como fogo, um fogo interior, que eu me esforçava por conter, mas não podia." Que cena forte! Quantas vezes você também já quis desistir? Quantas vezes sentiu que a luta era grande demais? Jeremias nos mostra que, mesmo no fundo do poço emocional, a presença de Deus nos sustenta. Quando a missão parece pesada demais, é porque o impacto dela será muito maior do que você imagina. A missão de Jeremias era clara: chamar o povo ao arrependimento. Israel e Judá estavam mergulhados na idolatria, na injustiça, na corrupção, no egoísmo. E Deus, por amor, enviou Jeremias como alerta. Mesmo enfrentando perseguições, Jeremias continuou anunciando: voltem para o Senhor, antes que seja tarde demais. Aqui temos uma segunda grande lição: Deus sempre dá oportunidades antes de permitir o juízo, e Ele faz isso por amor. Quantas vezes Deus também tem enviado sinais para você? Quantas vezes tem usado pessoas, situações, até mesmo seus momentos de dor, para te chamar de volta para o centro da vontade dele? Jeremias não apenas falava, ele vivia encenações proféticas. Deus mandou ele comprar um cinto de linho, esconder na beira de um rio, e depois mostrar como o cinto havia apodrecido, simbolizando o orgulho de Israel. Outro. Deus mandou Jeremias quebrar um vaso de barro diante do povo, mostrando que o juízo de Deus seria inevitável. Se o povo não mudasse, cada ato de Jeremias era uma mensagem viva. Que forma poderosa de comunicação! Isso nos ensina que muitas vezes
Deus vai usar até a nossa vida como uma mensagem ambulante, mostrando através das nossas atitudes, testemunhos e até através das lutas o que Ele quer falar com as pessoas ao nosso redor. Mas mesmo com tantas mensagens duras, Jeremias também trouxe uma das maiores promessas de restauração de toda a Bíblia. Deus disse, através de Jeremias, farei uma nova aliança com o meu povo, não como a antiga, mas uma aliança gravada nos corações. Essa profecia aponta diretamente para Jesus Cristo. O próprio sacrifício de Cristo foi o cumprimento dessa nova aliança. Hoje, graças a essa promessa, temos acesso direto ao Pai. Podemos ser perdoados, restaurados e ter o Espírito Santo habitando em nós. Jeremias viu o juízo, mas também foi o porta-voz da esperança. Uma esperança que alcança você, exatamente onde você está agora. Infelizmente, o povo não ouviu, e tudo o que Jeremias profetizou aconteceu. Jerusalém foi invadida pelos babilônios. O templo foi destruído. Muitos foram levados cativos. Foi um tempo de lágrimas, de perdas, de luto. Jeremias, com o coração partido, escreveu o livro de Lamentações, um verdadeiro grito de dor, mas também um poema de fé. Mesmo diante da destruição, Jeremias declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que fé, mesmo no meio das ruínas. Que o foca, mesmo em meio às lágrimas. Que lição. Para quem está passando por tempos difíceis, Deus é fiel, mesmo quando tudo parece perdido. Agora, olhando para a sua própria vida, o que Deus está falando com você através dessa história? Será que você tem fugido do seu chamado? Será que tem deixado o medo ou a rejeição calar a voz de Deus dentro de você? Lembre-se de Jeremias. Lembre-se da coragem dele, da perseverança, da sinceridade e da sua fidelidade. Mesmo em meio à dor, Deus não está te chamando para uma vida fácil, mas para uma vida com propósito. Não desista, não pare. Se Ele te chamou, é porque Ele vai te sustentar até o fim. Então, se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo: eu aceito o chamado de Deus. E já aproveita, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Feche os olhos se puder e ore comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa palavra tão poderosa, por tudo que aprendemos através da vida de Jeremias, Pai. Fortalece o coração de quem está assistindo agora, dá ânimo a quem pensa em desistir, renova as forças de quem está cansado e traz consolo àqueles que têm chorado em silêncio. Que cada pessoa aqui entenda que o Senhor é fiel, que o Senhor sustenta e que o chamado que o Senhor faz é um chamado de transformação, de propósito e de vitória. Derrama do teu Espírito Santo, renova sonhos, cura feridas e levanta profetas dessa geração. Nós oramos, agradecemos e declaramos que a nossa esperança está em Ti, em nome de Jesus. Amém. E antes de encerrar, eu quero deixar essa mensagem especial direto para o seu coração. Não importa o quanto a caminhada esteja difícil, não importa quantas vezes você já pensou em desistir, nem quantas lágrimas você já derramou escondido, Deus te vê. Ele conhece cada luta, cada dor, cada oração silenciosa que você fez de madrugada. Ele sabe o tamanho da sua entrega e Ele honra os corações que permanecem fiéis, assim como Jeremias. Talvez hoje você esteja enfrentando um tempo de rejeição, de portas farradas, de incompreensão. Mas escute isso: o mesmo Deus que sustentou Jeremias é o Deus que hoje está dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Levante a cabeça, continue caminhando, porque grandes coisas estão por vir. O teu testemunho será muito maior que a tua dor, se você crê nisso. Comenta aqui: eu creio na fidelidade de Deus. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.